Olá, meu nome é Rodrigo Reis Bela Martinez, eu sou advogado, atuo no contencioso estratégico e o objetivo deste vídeo é comentar um caso prático a vida aqui no escritório, em que muitos aspectos de direito se mostraram interessantes, principalmente de direito civil, direito do consumidor, direito aduaneiro e direito processual civil. Bem, o caso envolve um importador que trouxe uma carga pequena no valor de 15 mil dólares em julho de 2011. Esse importador passou por um grave problema financeiro, não registrou a DI assim que a carga chegou, o que ele fez somente em novembro de 2011, 4 meses após a carga ter chegado. Ela foi direcionada ao canal vermelho, passou por inspeção e só foi nacionalizada, desembaraçada em dezembro de 2011, portanto 5 meses depois dela ter chegado. Para a surpresa desse importador, quando ele pensou que finalmente ia liberar sua carga, o terminal de armazenagem exigiu dele o valor de 150 mil reais. Ou seja, em relação a uma carga de 15 mil dólares, que em 2011, com um câmbio bem mais baixo, não deveria chegar a 40 mil reais, ele estava sofrendo uma cobrança de quase 4 vezes mais o valor da carga. E o que houve? A carga dele era consolidada, ela veio junto com outras cargas em um mesmo container. Nesse tipo de situação, o agente marítimo costuma ter um acordo comercial com algum terminal e o importador não pode escolher, pelo menos a princípio, onde a carga dele vai ficar. E diante dos problemas desse importador, a carga ficou no mesmo terminal. Ele ainda tentou, à época, assessorado por outros advogados, liberar a carga por meio de uma ação de reintegração de posse e não teve êxito. Não teve porque o contrato de depósito realmente autoriza o depositário, o terminal, a reter a carga até que o pagamento seja realizado, como forma de garantia. O que houve nesse caso? Passados mais de 2 anos, já no início de 2014, esse terminal entrou com uma ação de cobrança contra esse importador no valor de R$1 milhão. Ele estava cobrando todo o período de armazenagem. Esse importador se desesperou, porque além de não ter conseguido liberar a carga à época, ele estava sofrendo uma cobrança que certamente o levaria à falência. Ele não teria como fazer frente a esse valor. E o que foi analisado? Qual foi a estratégia de defesa adotada? Em primeiro lugar, foi defendido que havia ali uma relação de consumo, porque o importador era o destinatário final daquele serviço de armazenagem. E além de ser o destinatário final, ele era vulnerável em relação ao terminal por conta do seu total desconhecimento dessa atividade de armazenagem. Além disso, foi sustentado também que o terminal jamais contratou, jamais pactuou os valores que ele estava cobrando naquele momento. Não houve simplesmente prévia pactuação. E no mesmo sentido, o terminal tinha o dever de informação. Ele precisava ter dado ciência ao importador dos preços que ele estava disposto a praticar para prestar aquele serviço de armazenagem, o que nunca ocorreu. Além disso, se percebeu que o valor da cobrança era extremamente abusivo. Para se ter uma ideia, na região do Porto de Santos, os terminais costumam cobrar mais ou menos, pela primeira quinzena, 0,45% de ad valorem sobre o valor da carga. Em relação à segunda quinzena, isso sobe um pouquinho para 0,5%. E a partir daí, algo como 0,04% ao dia sobre o valor da carga. No caso desse importador, o terminal cobrava 0,65% pelos primeiros 7 dias. E a partir daí, ele aumentava para 2,60% para cada 7 dias, e assim sucessivamente. Advogado não costuma ser bom de matemática, mas a diferença é de quase 8 a 9 vezes mais
do que o valor de mercado, digamos assim. Além disso, foi percebido um aspecto interessante na conduta do terminal. O contrato de depósito, segundo o direito civil, realmente autoriza o depositário a reter a carga em detrimento do depositante, como garantia, até que ele receba pelo valor do seu serviço. Porém, nesse caso, lá em dezembro de 2011, 5 meses após o terminal estar prestando seus serviços de armazenagem, no momento em que esse importador exigiu a retirada e foi impedido por conta de uma cobrança absurda, nesse momento o terminal ele tomou uma decisão. E essa decisão fez com que ocorresse uma transmutação jurídica da relação entre as partes. Por quê? A partir daquele momento, o terminal ele deixou de prestar um serviço de armazenagem. A partir daquele momento, a carga só ficou com ele a título de garantia de pagamento pelo serviço já prestado. Portanto, ele não pode cobrar duas vezes pela mesma situação. É o famoso bis in idem, como é conhecido no meio jurídico. E isso foi sustentado em defesa. Agora, o argumento principal decorre da boa-fé objetiva. Obrigação que as partes têm de serem leais antes, durante e após o contrato. A boa-fé objetiva, ela impõe alguns deveres anexos de conduta aos contratantes. E um deles, oriundo do direito anglo-saxão, é o chamado duty to mitigate the loss. Ou seja, o contratante tem o dever de mitigar, de reduzir o seu próprio prejuízo. Ele não pode gostar de ver a outra parte sangrar, estar devendo e deixar para cobrar muito depois de a dívida se agigantar. Em sentença, isso foi reconhecido em parte. A sentença reconheceu que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, declarou a existência desse dever do terminal de limitar a cobrança a um período máximo de 6 meses e também reconheceu que o preço que ele poderia cobrar deveria ser aquele de mercado à época. Com isso, o valor da cobrança, que era de R$1 milhão, caiu para menos de R$3.000. O caso ainda aguarda julgamento de recursos, mas se mostrou muito interessante em relação a tantas influências do direito numa mesma situação. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Obrigado.